A minha intenção com vocês, irmãos, nas 3 ocasiões em que eu terei a oportunidade de lhes falar, é de fazer 3 exposições na palavra do Senhor, para falarmos a respeito, primeiramente, da importância de nós olharmos para o passado. E quando eu falo de olharmos para o passado, eu não me refiro apenas a olharmos para o período da Reforma, mas para olharmos para o período dos pais da igreja, por uma razão muito simples. Um dos atributos da igreja do Senhor Jesus Cristo é a catolicidade, é a universalidade. E eu não uso catolicidade aqui no mesmo sentido que a igreja de Roma usa, eu uso no sentido de universalidade. Significa dizer que vocês, uma igreja local, uma igreja congregacional, faz parte da mesma igreja que eu, um ministro presbiteriano. Somos membros da mesma igreja universal, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E somos membros da mesma igreja dos reformadores, da mesma igreja dos puritanos, da mesma igreja dos pais da igreja. Por isso é imperioso que nós aprendamos a olhar para o passado. Amanhã, pela manhã, querendo o Senhor, eu vou falar a respeito do dia do Senhor, do domingo, e à noite vou falar a respeito da santidade da igreja, um outro atributo. E para iniciarmos, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, Jeremias capítulo 6, e eu vou fazer a leitura, irmãos, do verso 16 até o verso de número 21, peço que os irmãos acompanhem. Jeremias capítulo 6, do verso 16 até o verso de número 21, diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, ouvi, ó nações, e informa-te, ó congregação, do que se fará entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis e os vossos sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor, eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e o seu companheiro perecerão. Eu quero convidá-los para lermos juntos o verso 16, todos a uma só voz. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, bendizemos o teu nome por esta ocasião. Louvamos o Senhor porque certamente o Senhor tem conduzido esta igreja ao longo dos seus 24 anos. O Senhor tem estado com este povo nas suas lutas, nas suas lágrimas, nas suas decepções e também, ó Deus, nas suas muitas vitórias ao longo destes anos. O Senhor está com este povo aqui para receber a sua adoração, para receber os louvores, para ouvir as orações e também para falar a cada coração presente aqui nesta noite. Nós suplicamos que o Senhor seja servido de tomar a tua palavra,
a palavra que o Senhor inspirou, a palavra que o Senhor preservou ao longo dos séculos, fez chegar às nossas mãos, que o Senhor agrave profundamente no nosso coração. Olhe por cada pessoa presente aqui nesta ocasião, é o que nós te suplicamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o profeta Jeremias escreveu aquele que é o maior dos livros da Bíblia. Não pense que o maior livro da Escritura é o livro dos Salmos por causa dos seus 150 capítulos. Não é o livro do profeta Isaías com os seus 66 capítulos. O maior livro das Sagradas Escrituras é o livro do profeta Jeremias. Jeremias possui um total de 33.002 palavras, contra 30.147 dos Salmos e 25.608 palavras do livro de Isaías. Então ele escreveu o maior dos livros da Bíblia e um dos mais apaixonados. Jeremias é considerado como o mais humano de todos os profetas bíblicos. E ele é considerado assim em razão de que, ao longo de todo o livro, você vai encontrar Jeremias manifestando as mais variadas emoções. Um comentarista vai resumir a humanidade de Jeremias dizendo o seguinte: Jeremias exibiu qualidades de coragem, compaixão e sensibilidade. Ele também revelou um lado mais sombrio de mau humor, introspecção, solidão, dúvida e retribuição em relação aos seus inimigos pessoais. Ele podia clamar por vingança contra aqueles que o atacavam, mas também intercedia apaixonadamente para que Deus poupasse o seu povo. Ele podia se manter firme contra ameaças pessoais, mas também chorar incontrolavelmente ao considerar o sofrimento do seu próprio povo. Por tudo isso, ele é o mais afetuoso, o mais humano dos profetas. Isso também se explica pelo fato de Jeremias ter profetizado em uma época profundamente conturbada. Ele profetizou em Judá, iniciou o seu ministério durante o reinado de Josias, por volta de 626 a.C., e terminou o seu ministério durante o governo de um homem chamado Gedalias, que foi nomeado governador de Jerusalém pelo rei Nabucodonosor. Jeremias profetizou contra os pecados do povo de Judá, alertando o povo de Judá a respeito do castigo de Deus que viria, caso o povo permanecesse fazendo aquilo que era contrário à vontade revelada de Deus. Volte a sua Bíblia para o início do livro. Abra no capítulo 1 e veja os versos de 14 a 16. Jeremias, capítulo 1, do verso 14 ao verso 16, veja o que está escrito. Diz assim o texto: Disse-me o Senhor, do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Se você voltar para o capítulo 6 e observar o verso 19, você vê esta verdade também anunciada ali. No verso 19 do capítulo 6, o Senhor diz: Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Meus irmãos, Jeremias vai ensinar para o povo de Judá, e ele também nos ensina que o mal tem um fruto próprio. Ele vai nos ensinar que o mal produz um fruto, e esse fruto é a morte, é a destruição.
Se você ler o livro de Jeremias com atenção, você vai perceber que nele se encontram algumas das declarações mais fortes dentre todas as que existem nas Sagradas Escrituras. Declarações que retratam o que o pecado é capaz de fazer, não só na vida das pessoas ímpias, mas o que o pecado é capaz de fazer na vida do próprio povo da aliança. Veja um exemplo. Abra no capítulo 15 e veja o que está escrito no verso 6. Jeremias capítulo 15, versículo 6. E tente imaginar o que vai ser dito aqui. Jeremias capítulo 15, verso 6 diz assim: quem fala é o Senhor. Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Leia comigo o final do verso 6. Estou cansado de ter compaixão. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Deus cansado de ter compaixão do seu povo? Mas o próprio Deus faz essa declaração por causa da insistência, por causa da obstinação do seu povo em rejeitá-lo e seguir outros deuses. Jeremias vai abordar vários assuntos na sua profecia. Apesar disso, meus irmãos, a aliança entre Deus e o seu povo é o principal assunto do profeta. Na realidade, alguns estudiosos vão considerar Jeremias como o mais explicitamente aliancista, o mais explicitamente pactual na sua teologia. E de modo geral, os profetas, quando falam contra os pecados do povo, eles agem como advogados do pacto. Só que Jeremias, ele vai funcionar como um advogado de acusação. Você vai ver Jeremias acusando o povo por causa da sua infidelidade à aliança e convocando o povo ao arrependimento. Veja isso no capítulo 2. Jeremias, capítulo 2, verso 9, diz assim: Jeremias 2, verso 9 diz: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Nesse verso 9 do capítulo 2, irmãos, observem esse verbo traduzido aí como pleitearei. Esse verbo tem o sentido de uma disputa legal judicial. Aqui Deus está dizendo o seguinte: eu trarei acusações contra vós, eu trarei acusações até contra os filhos dos vossos filhos. O que você tem aqui é o povo de Deus sendo formalmente acusado por causa da sua infidelidade pactual. E aí nós chegamos ao capítulo 6, onde se encontram os versos que lemos no início. Nesse capítulo, meus irmãos, nós vamos ver o Senhor apresentando mais uma das suas acusações contra a infidelidade de Judá. Se você observar do verso 1 até o verso 8, você vai ver o Senhor, por meio de Jeremias, apresentando um oráculo que um comentarista vai chamar de evento-visão. Nesse evento-visão, você ouve o profeta falando sobre um julgamento futuro de Deus. Deus vai trazer um juízo sobre o seu povo. Um evento-visão descreve uma ocorrência futura como se ela já fosse algo no presente. Quando você olha para os versos de 9 a 15, você vê o profeta apresentando uma palavra do Senhor, usando a figura de uma vinha que vai ser destruída. O Senhor se queixa dos profetas, Ele se queixa também dos sacerdotes que enganavam o povo. Observe os versos 13 e 14 do capítulo 6. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Deus quer dizer ao seu povo que, na verdade,
não é correto dizer que está tudo bem com eles. Não é verdade que está tudo bem com o povo. Na realidade, não está nada bem. Não está nada bem de forma alguma. Está tudo ruim, está tudo péssimo. Já quando você olha do verso 16 ao verso 21, uma nova palavra do Senhor é apresentada por Jeremias. Só que agora o Senhor faz uso de outra imagem. Ele usa a imagem de um caminho. E mais especificamente, irmãos, a imagem usada aqui é a de uma encruzilhada. O povo está diante de uma encruzilhada. Existem vários caminhos e o povo de Deus precisa considerar cuidadosamente a fim de trilhar o caminho correto. Olhe para o verso 16. Nós vamos concentrar a nossa atenção nesse verso, em que o Senhor diz assim, observe. Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não andaremos. O povo de Judá perdeu qualquer senso de direção, irmãos. O povo perdeu todo e qualquer senso de direção. As pessoas de Judá estavam completamente desorientadas. Aqui no verso 16, você tem a imagem de viajantes que se perderam no caminho, que estão parados e não sabem para onde ir, e que indagam qual é o caminho certo, o caminho no qual já estiveram, mas do qual se perderam. Esse verso 16 é para todas as pessoas que de repente chegaram a uma encruzilhada e não sabem qual caminho seguir. E meus irmãos, nas Sagradas Escrituras, com muita frequência, nós vamos encontrar o povo de Deus em uma espécie de encruzilhada. Lembre, foi assim quando o povo de Israel estava em Siquém, no final do livro de Josué. No capítulo 24, nos versos 14 e 15, você vê Josué dizendo, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo está diante de uma encruzilhada e precisa escolher bem. Mas isso vai se repetir. Séculos depois, durante o período do profeta Elias, quando Elias está no Monte Carmelo confrontando os profetas de Baal. Em 1 Reis, no capítulo 18 e no verso 21, Elias se dirige ao povo e diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. E você vê que o povo nada responde a Elias. Isso é frequente na vida do povo da aliança. O povo de Judá aqui, em Jeremias capítulo 6, está sendo encorajado a parar com toda a sua loucura e pensar cuidadosamente a respeito das opções que tem diante de si. Você vê no verso 16 que o Senhor ainda dá um bom conselho. O Senhor diz, perguntai pelas veredas antigas, perguntai qual é o bom caminho. Aqui, o verbo traduzido como perguntai tem o sentido de uma pergunta feita por alguém que está completamente perdido e desorientado. Deus deseja que o seu povo assuma que está terrivelmente perdido em maus caminhos e pergunte ansiosamente pelo caminho correto. O povo deveria perguntar pelas veredas antigas. E meus irmãos, há algo aqui que nós devemos entender bem, pois trata-se de algo bem diferente daquilo que nós gostamos hoje em dia.
Se vocês são iguais a nós lá de São Luís, e eu creio que vocês o são, vocês gostam quando a prefeitura renova o asfalto das nossas ruas e das nossas avenidas. Ninguém gosta de andar em estrada esburacada, tá? E de estrada esburacada o ludovicense entende bem. São Luís é complicado nesse sentido. Nós não gostamos, irmãos, nem um pouco de andar em avenidas e estradas velhas e esburacadas. Quanto mais novo o asfalto, melhor é a estrada para nós. Mas na época do profeta Jeremias não era assim. Na época do profeta Jeremias, as pessoas não gostavam de estradas novas. As pessoas gostavam de viajar por caminhos antigos. Quanto mais batida a terra, quanto mais antigo o caminho, melhor. Porque os pedestres, eles queriam seguir sempre uma rota já conhecida, uma rota bem estabelecida. Há um ditado antigo que diz que o caminho desgastado é o melhor caminho. Um comentarista vai dizer que no deserto é melhor caminhar por um caminho bem batido, que já foi pisado por muitos pés, pois nesse caminho há firmeza. E Jeremias, ele não é um saudosista. Não é que aqui Jeremias esteja sugerindo que o povo de Judá viva no passado. Ele não quer nos ensinar que nós devemos ser saudosistas, desejando moldar o nosso presente de acordo com tempos passados. E às vezes a gente faz muito isso. A gente fala muito sobre a glória da reforma. Nós olhamos também para a época dos puritanos e nós a pintamos como a época de ouro da história do cristianismo, e é um período que eu gosto muito. Só que o autor de Eclesiastes, ele vai dar um conselho a todos nós no capítulo 7, no verso 10. Ele diz: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Jeremias concorda com o autor de Eclesiastes. Meus irmãos, não é a antiguidade de uma doutrina, não é a antiguidade de um costume que lhe confere a condição de saudável. Nós devemos aprender que muitos costumes antigos nada mais são do que erros antigos. Esse caminho antigo ao qual o profeta se refere é o caminho da palavra de Deus. As veredas antigas são as veredas da lei de Deus. O bom caminho é o caminho da Escritura. O bom caminho é o caminho assinalado na verdade revelada pelo Senhor na Sagrada Escritura. Esta é a mensagem do profeta Jeremias. No caso de Jeremias e do povo de Judá, idolatria, apostasia são o caminho moderno. A adoração somente a Deus é o caminho antigo. Outro detalhe, meus irmãos, é que não basta saber quais são as veredas antigas. Não é suficiente saber qual é o bom caminho. É preciso, de acordo com o Senhor, é preciso trilhar esse caminho. Veja o verso 16 novamente. Deus diz: ponde-vos à margem do caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e o que mais? Andai por ele. Não basta só perguntar pelo passado. Não basta apenas perguntar pelos caminhos antigos. É preciso andar pelo caminho da palavra de Deus. E Deus afirma ainda que trilhar esse caminho resultará em bênção para o povo de Jerusalém. Deus diz: andai por ele e achareis descanso para a vossa alma, porque apenas o bom caminho, apenas o caminho bíblico, e nas palavras de um comentarista, apenas o caminho que leva a Deus por meio da Escritura, é o caminho que leva você a participar das bênçãos do pacto de Deus. Outro comentarista vai resumir o oráculo do Senhor dizendo: façam perguntas, fiquem no caminho e perguntem aos que passam.
O país de vocês já foi próspero e abençoado. Então procurem saber quais foram os caminhos trilhados naqueles dias que levaram os seus antepassados à felicidade. Escolham esses caminhos, caminhem neles de modo sincero, e assim vocês encontrarão descanso para as suas almas. Sabe o que é trágico? Olhe para o final do verso 16. E você vê a tragédia. O povo de Judá escolhe errado. O verso 16 termina dizendo: mas eles dizem, não andaremos. O grande problema do povo de Judá, irmãos, de acordo com o próprio Deus, é declarado no verso 19. Deus vai dizer: porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. O povo de Judá fez uma má escolha, porque não atentou para a palavra de Deus, porque rejeitou a sua lei. Se você comparar, você vai perceber que o povo de Judá faz exatamente o contrário do que o Salmo 119 recomenda. Abra sua Bíblia no Salmo 119 e veja como o Salmo começa exatamente declarando a bem-aventurança daqueles que andam no caminho da palavra de Deus. Salmo 119, verso 1, leia comigo. Salmo 119, verso 1, diz assim, todos juntos: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. O salmista Davi sabia, meus irmãos, que permanecer no caminho da palavra de Deus é o caminho para a verdadeira felicidade. Ele sabia que esse era o caminho para que a sua alma encontrasse verdadeiro descanso. O povo de Jerusalém, por outro lado, obstinadamente rejeitou esse caminho. Nós vemos a reação desses judeus e pensamos: o que esse povo tinha na cabeça? Porque o bom caminho foi oferecido a eles, o caminho pacífico foi colocado diante deles, e mesmo assim, eles não o quiseram, eles o rejeitaram, insistiram em seguir pelos caminhos errados, caminhos que só terminariam em morte e desgraça. E agora, olhando para esse verso 16, o que nós podemos aprender com ele, irmãos? Quando uma igreja local se coloca diante de Deus para celebrá-lo, por exemplo, por mais um ano de vida, para meditar a respeito da sua caminhada, para refletir a respeito da sua história, toda igreja local chega também a uma espécie de encruzilhada. Não é que esta igreja local, como Judá, está em pecado, mas é que essa é uma oportunidade de reflexão. Então nós também, nesta noite, nós estamos chegando a uma espécie de encruzilhada. E não só esta igreja local, mas a igreja de modo geral, nos nossos dias. Nós temos testemunhado muita coisa acontecendo no meio do povo de Deus. Nós temos testemunhado evangélicos que não consideram o culto a Deus como algo básico e essencial. Nós temos testemunhado crentes que olham para o culto e acham que o culto é algo meramente acessório, algo que pode ser facilmente descartado, quando na realidade deveríamos enxergar o culto como o que de mais essencial e de mais necessário é para as nossas vidas e para podermos desfrutar de uma comunhão mais intensa e de uma comunhão mais profunda com o Senhor. Nós também temos visto uma secularização crescente no meio da igreja de Cristo. E essa secularização pode ser vista na maneira como nós temos dificuldade para pensar e para nos posicionar em relação a questões éticas como aborto e sexualidade. Um pastor chamado Philip Ryken vai dizer: os dilemas éticos que enfrentamos mostram que estamos em uma encruzilhada. Nós vamos cuidar da vida dos inocentes ou vamos permitir o aborto sob demanda?
Protegeremos a vida dos indefesos ou permitiremos a eutanásia involuntária? Preservaremos a santidade do casamento ou toleraremos o divórcio sem culpa e as uniões homossexuais? Amaremos o que é verdadeiro e belo ou contemplaremos imagens de sexo e violência? Então, de modo geral, irmãos, todos nós estamos em uma encruzilhada. E a pergunta é: que caminho nós vamos seguir? Nós também nos encontramos em uma encruzilhada no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Tome para si o que eu vou perguntar. Faça de cada pergunta agora uma pergunta feita por você, a você. Glorificaremos a Deus em nosso culto ou buscaremos entretenimento? Buscaremos agradar a Deus ou a nós mesmos? Testemunharemos da lei e da graça ou suavizaremos a sua mensagem para não ofendermos os pecadores com o escândalo da cruz de Cristo? Exporemos a eterna palavra de Deus ou buscaremos alguma revelação fora da palavra de Deus? Defenderemos as doutrinas da graça, a doutrina da justificação pela fé somente, ou vamos acrescentar obras à nossa justificação? Essas perguntas vão mostrar que nós também encaramos uma encruzilhada. Também individualmente. Meu querido irmão, é possível que você esteja se vendo em uma encruzilhada na qual precisa escolher corretamente que caminho seguir. Pode ser que você esteja se perguntando a respeito do que Deus deseja que você faça com a sua vida. Pode ser que você esteja contemplando alguma mudança, talvez uma mudança de carreira, ou buscando uma nova oportunidade educacional, a possibilidade de um casamento, exercer alguma função na igreja. Pode até ser que você esteja lutando com questões espirituais mais profundas, se questionando sobre a pessoa de Jesus ou se a Bíblia é realmente verdadeira. Reconheça que você se encontra em uma encruzilhada. Reconheça que você está diante de dois caminhos e deve seguir em apenas uma direção. Ou você continua no caminho em que está, seguindo da forma como está, ou segue por um caminho completamente diferente. E você deve saber que o seu destino eterno vai depender de qual caminho você vai tomar. Meus irmãos, a mensagem de Deus para nós é: escolham o bom caminho da palavra de Deus. Escolham as veredas antigas das Sagradas Escrituras. E é neste ponto que eu desejo abordar outro problema, um problema que tem se tornado cada vez mais grave no meio da Igreja de Cristo. E esse problema é a investida da falsa Igreja de Roma sobre os evangélicos. Eu não sei se vocês já têm tomado conhecimento, mas nos últimos anos tem se tornado comum ouvirmos falar de evangélicos, ouvirmos falar de protestantes que abandonaram a fé evangélica e se deixaram seduzir por Roma. Na minha denominação, irmãos, nós tivemos de lutar com 3 pastores nossos que deixaram o ministério e foram para a Igreja de Roma. Nós temos tentado entender por que isso tem acontecido. E um teólogo chamado Scott McKnight, ele escreveu um artigo muito interessante. O título do artigo escrito por ele é De Witton a Roma, porque evangélicos se tornam católicos romanos. E nesse artigo ele vai destacar que isso acontece com muitos evangélicos, porque muitos evangélicos chegam diante de uma encruzilhada. Qual? Pertencer a uma igreja que surgiu na época da Reforma Protestante, ou pertencer a uma igreja que arroga, que afirma ter surgido há mais de 2000 anos.
Pertencer a uma igreja de raízes não tão profundas, ou pertencer a uma de raízes mais profundas. E por causa disso, algumas pessoas têm saído das igrejas evangélicas e ido para a igreja de Roma. A nossa tendência é olhar e dizer assim, que absurdo, como é que as pessoas são fracas desse jeito? Irmãos, parte da culpa é nossa. Elas têm culpa, elas têm responsabilidade, mas essa culpa também é nossa. Por uma razão muito simples. Nós damos a entender muitas vezes que a igreja começou só da reforma para cá. Nós damos a entender em muitas ocasiões que da reforma para trás nada presta. Às vezes fazemos ainda pior. Às vezes achamos que a igreja só passou a existir quando os missionários protestantes chegaram aqui no Brasil em meados do século XIX. O resultado disso é o que alguns chamam de desconexão histórica. As pessoas desejam pertencer a uma instituição ligada ao passado, e é aí que a igreja de Roma chega e diz: nós somos essa igreja. Nós desprezamos o passado em muitas ocasiões. Nós fazemos o que os reformadores nunca tiveram coragem de fazer. Se você tiver a oportunidade de pegar o que os reformadores escreveram, você vai ver que uma das coisas que os reformadores mais faziam era citar os pais da igreja. Por exemplo, quando João Calvino vai falar sobre a salvação, ele cita muito Agostinho. Quando ele fala sobre a morte de Cristo como pagamento pelos nossos pecados, ele cita bastante um teólogo medieval chamado Anselmo, que foi bispo da Cantuária. Quando fala da nossa relação com a igreja não somente como uma instituição, mas acima de tudo como a mãe dos fiéis, Calvino cita um pai da igreja chamado Cipriano, bispo de Cartago. Se você ler a Confissão Escocesa de 1559, a Confissão Escocesa vai dizer: nós recebemos os credos antigos, nós recebemos o credo apostólico, recebemos o credo niceno, recebemos o credo de Atanásio, recebemos a fórmula de Calcedônia. Sabe o que é que a gente faz hoje? Para lá com essas coisas. E sabem por que os reformadores faziam isso? Porque o grande interesse deles era conhecer o caminho antigo e andar por esse caminho. Quando eles usam os pais da igreja, meus irmãos, eles querem comunicar uma mensagem bem específica. A igreja que se desviou foi Roma, não nós. Eles querem comunicar a continuidade da reforma com a igreja primitiva. Eles querem comunicar que as raízes que estão sob os pés deles, são as mesmas raízes da igreja primitiva. Eles querem dizer que se alguém se apartou, se alguém rompeu, se alguém fraturou a igreja, não foram eles, foi a igreja de Roma. Um membro de uma igreja reformada na Itália, um advogado chamado Innocente Gentiletti, que viveu durante o século XVI, durante o período do chamado Concílio de Trento. O Concílio de Trento se reuniu de 1545 até 1563. Esse Concílio de Trento é o famoso concílio que vai lançar os anátemas contra os protestantes, dizendo, por exemplo, todo aquele que diz que a justificação é pela fé somente, sem a participação das obras, sem que o homem participe, sem realizar nada, seja anátema. E Gentiletti vai dizer assim: quando o Concílio de Trento iniciou os seus trabalhos, disse que estava fazendo isso sob o credo niceno. Aí ele vai dizer, com base nisso, eles não podem nos condenar, porque nós também recebemos o credo niceno.
E na realidade, nós honramos o credo niceno mais do que eles. Porque, como ensina o credo niceno, nós cremos em uma igreja universal, não em uma igreja de Roma. Como diz o credo niceno, nós cremos em uma segunda volta, não em numerosas aparições eucarísticas. Portanto, a verdadeira igreja católica, a verdadeira igreja histórica, somos nós. Então, meus irmãos, desta igreja, perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem por esses caminhos. Perguntar por esses caminhos vai ligar vocês, não apenas a irmãos desta época ou desta cidade, mas vai ligar vocês a irmãos que já passaram, que já viveram e viveram em outros lugares e em outras épocas. O evangelho crido por Agostinho, o evangelho crido por Cipriano, o evangelho crido por Tertuliano, o evangelho crido e anunciado por Inácio, o evangelho defendido por Irineu, é o mesmo evangelho que tem sido anunciado aqui nesta igreja já ao longo de 24 anos. Quando foi que começou a história desta igreja local? Há 24 anos, o missionário fulano, o pastor cicrano começou a pregar. Não. A história dessa igreja começou, irmãos, em Gênesis 3,15. Quando o Senhor fez a promessa de que viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Na plenitude do tempo ele veio, assumiu a nossa natureza, morreu para pagar pelos nossos pecados e também enviou o seu Espírito para capacitar os seus discípulos para testemunharem dele com poder. Esses discípulos começaram a testemunhar em Jerusalém, testemunharam em toda a Judéia. Esse testemunho avançou para Samaria, de Samaria para os confins do mundo, até João Pessoa. Quando foi que começou a história dessa igreja? Há muitos milênios. É por isso que o Senhor diz que se vocês perguntarem por esse bom caminho, se vocês andarem por ele, vocês acharão o quê? Descanso para a vossa alma. E é por esse motivo, irmãos, que nós chegamos a Jesus Cristo. Eu preciso chamar a atenção de vocês, para finalizar, para essa promessa feita por Deus, em Jeremias 6,16. E achareis descanso para a vossa alma. Eu quero dizer a cada um de vocês, para que você encontre descanso para a tua alma, é preciso que você abandone qualquer caminho do erro e siga o bom caminho da Bíblia. E siga o caminho trilhado por tantos cristãos ao longo da história. Em João capítulo 5, verso 39, o Senhor Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O bom caminho por onde nossos irmãos do passado trilharam, ele leva a uma pessoa. O bom caminho leva a Jesus. Foi exatamente por essa razão que em Mateus capítulo 11, verso 29, depois de fazer o convite a todos os que estão cansados e sobrecarregados, para que vão até Ele, Jesus faz a seguinte promessa: e achareis descanso para a vossa alma. São exatamente as mesmas palavras de Jeremias 6,16. Saiba que apenas o bom caminho da Bíblia, o bom caminho que os nossos irmãos, os reformadores, os puritanos, os teólogos fiéis da Idade Média e também os pais da igreja trilharam, apenas esse caminho pode dar descanso à tua alma cansada, porque apenas a Bíblia conduz você a Jesus Cristo, aquele que toma o fardo pesado que você tem carregado na tua caminhada e te dá descanso. Saiba que em Cristo, e em Cristo apenas, há descanso para a alma cansada do viajante neste mundo.
a todos vocês, meus irmãos, a todos nós, o que nós precisamos é da palavra de Deus, é de teologia sólida e saudável, ensinada ao longo da história, e acima de tudo, de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Que nenhum de nós responda como os judeus. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos guarde hoje para todo sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, depois eu volto a palavra para o pastor Ivan.